Bom dia, declaro aberta a quarta reunião da Comissão Especial de Inquérito para apurar as desapropriações de imóveis através de declarações de utilidade públicas ocorridas durante o ano de 2021 a serem utilizados pela Secretaria Municipal da Educação nos termos do processo 30/22 às 10h10 do dia 8 de março de 2022. Estão presentes este vereador Manuel Afonso Lozila, presidente da comissão, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, que é o relator, e os membros da comissão, vereadora Chiara Ranieri Baceto, Edmilson Marinho da Silva Júnior, o locadora, e Sérgio Pereira Brum, todos membros da comissão. Nós gostaríamos, nesse dia 8 de março, em nome da vereadora Chiara Ranieri, que é membro desta comissão, de parabenizar todas as mulheres dessa nossa cidade, desse nosso Brasil e do mundo. As mulheres são muito importantes e abrilhantam qualquer trabalho, como tem sido nessa comissão através da vereadora Chiara Ranieri. Em sequência aos trabalhos da comissão, nós temos aqui um rol extenso de pessoas que nós gostaríamos de ouvir. Então, portanto, nas próximas semanas, enfim, temos vários agendamentos. E hoje nós tínhamos a primeira oitiva agendada para as 10 horas, cujo convidado seria o senhor Érico de Oliveira Braga, que é um dos proprietários de áreas em que foi desapropriada. No entanto, nós não temos aqui a presença do senhor Érico de Oliveira Braga. Mais uma vez, gostaríamos de reforçar que os convidados pudessem estar presentes. Para nós é muito importante termos as informações a respeito das desapropriações. Reforço, o nosso objetivo único e exclusivo como representantes do povo é levar à população a verdade e a realidade dos fatos. Então, daí a importância dos convidados se estarem presentes e trazerem as informações. Tenho a certeza que contribuirão muito para que a verdade dos fatos possa prevalecer. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar esse registro e pedir que a população estivesse presente. Às 11 horas, nós temos a senhora Maria Moreno Perrone, que também foi convidada, e não sabemos se ela vem. Eu vou passar a palavra aqui aos membros da comissão, para caso tenham algum apontamento, alguma diligência a ser arrolada, que o façam. Caso contrário, nós vamos suspender a sessão até às 11 horas, para que a gente dê sequência posteriormente. Vereador relator, tem alguma ponderação? Senhor presidente, bom dia a todos. Eu só questiono se há alguma justificativa do não comparecimento dos convidados para a data de hoje. Não tem. Eu deixo para me manifestar, então, ao final desta sessão, desta rodada de oitivas, pois terei requerimentos a fazer, mas vou aguardar o final dos depoimentos. Obrigado. Eu gostaria de dizer aos membros, se tem alguma ponderação inicial a fazer, vereador Serginho, vereadora Chiara, vereador Locadora, não. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje se faz presente aqui com o Dr. Marcos. Agradecer a presidente Márcia Negrisoli, que também tem se colocado à disposição e tem dado a sua contribuição tecnicamente nessa comissão especial de inquérito. Gostaria de dizer a todos os membros da comissão que a contratação da consultoria para avaliação dos imóveis já está na diretoria administrativa
expectativa desta Casa de Leis, autorizada pelo presidente da Casa, para que se proceda. Gostaria ainda de registrar a presença do vereador Biratã Sanches aqui conosco. Pois não, vereador? Presidente, eu vou pedir a maior agilidade possível desta Casa em relação à contratação de quem irá realizar a perícia em cima desses dados, sob pena de não conseguirmos terminar esse serviço, essa auditoria, essa perícia, enfim, até o final dos trabalhos. Então, eu peço a maior brevidade possível, que todos os atos que sejam realizados nesse processo sejam motivados e oficiados à Comissão de Educação para a gente analisar e acompanhar o trâmite desse processo, para que não haja nenhum motivo ao final para alegar a falta de tempo, até porque nós estamos com 3 meses, podendo ser prorrogável por mais um mês, daria tempo o suficiente. Muito obrigado. Perfeito. Nada mais tendo a tratar nesses momentos iniciais, né, nós vamos suspender essa reunião às 10 horas e 16 minutos e voltamos às 11 horas na expectativa de ouvir a senhora Maria Moreno Perrone. Está suspensa a sessão, a reunião às 10 horas e 16 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui no dia 8 de março de 2022 na Câmara Municipal de Bauru, às 10 horas e 51 minutos, reabrindo os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito para apurar as desapropriações de imóveis através de declarações de utilidade públicas ocorridas durante o ano de 2021, a serem utilizados pela Secretaria Municipal da Educação nos termos do processo 30/22. Estão presentes aqui vereador Manuel Afonso Lozila, presidente desta comissão, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, relator, e membros desta comissão, vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior, locadora, Sérgio Pereira Brum e também vereadora Chiara Ranieri. Também estão presentes aqui os vereadores Ubiratã Cássio Sanches, vereador Guilherme Berriel e vereador Benedito Roberto Meira. Ainda temos conosco, representando a OAB, Dr. Marcos Rios, que é designado pela OAB para acompanhar, a Ordem dos Advogados do Brasil, para acompanhar esses trabalhos, além dos nossos servidores, consultor jurídico, servidor Augusto, que tem nos auxiliado nessa comissão especial de inquérito. Como previsto, para agora estava previsto para as 11 horas, e até em respeito à nossa convidada que chegou, nós já antecipamos de reabrir os trabalhos. Nós temos aqui conosco a senhora Maria Moreno Perrone, a quem eu gostaria de render todas as nossas homenagens, desejar para a senhora um feliz Dia da Mulher, parabéns pelo Dia da Mulher, e em nome da senhora estender as felicitações a todas as mulheres deste Brasil. É uma alegria muito grande para nós receber a senhora, porque isso mostra o respeito com que as mulheres têm por todos os atos da sua vida. Nós tivemos aqui alguns convidados, não vieram, mas a senhora, como mulher, veio aqui prestigiar os trabalhos dessa Câmara Municipal. Então, eu me sinto muito honrado e feliz, enquanto presidente dessa comissão, de que uma mulher consiga perceber a importância dos trabalhos e da presença. Então, a senhora representa muito para nós aqui hoje, tá? Então, nós estamos muito felizes, em especial nesse Dia das Mulheres. Eu gostaria de externar aqui que a senhora é bem recebida aqui. Todos os colegas vereadores e vereadoras aqui se sentem muito prestigiados. Além do que, a senhora tem a possibilidade de colaborar e contribuir com os trabalhos dessa Câmara Municipal,
que, como representantes da população, nós só temos a missão de apurar, de averiguar e levar a verdade à população. Então, é uma honra, eu estou muito feliz, não canso de me repetir, pelo respeito com que a senhora, representando todas as mulheres, teve por essa Câmara Municipal, pelos trabalhos da vereança, e veio aqui simplesmente, né, para a gente poder conversar e relatar, né, a verdade dos fatos. Muito obrigado mesmo, viu, Dona Maria Moreno Perrone. Iniciando os nossos trabalhos aqui, eu gostaria de abrir a palavra à senhora, para que a senhora pudesse se apresentar, né? Nós estamos ao vivo, nós estamos gravando, né? Enfim, tudo aqui é muito transparente com a população, então que a senhora pudesse se apresentar, né? Dizer seu nome, enfim, a senhora teve uma área desapropriada, né, pela prefeitura, qual é a área, enfim, e contar para nós algumas coisas, e depois a gente vai abrir aos vereadores para que possam fazer suas considerações, tá bom? Muito obrigado pela presença, o microfone está aí ao seu lado, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu quero agradecer essa nobre casa de vereadores que se importa com a sua população, mostrando a importância da sua população. Quero agradecer a mesa, onde cumprimento todos os vereadores da casa, agradecendo a presença dos senhores também aqui. Eu venho de um serviço público também, eu era diretora regional da assistência do Estado aqui, com 39 municípios. Então, hoje, aposentada, continuo fazendo o meu trabalho no Amor e Caridade como voluntária, fazendo parte de uma diretoria. Então, essa apresentação eu achei importante que fosse feita, porque por diversas vezes eu estive nesta Casa de Leis e fui muito bem recebida como estou sendo hoje. Agradeço imensamente a colaboração de vocês, a preocupação de elucidar uma situação que eu acredito ser, assim, vergonhosa para o município, uma desapropriação de tantos imóveis sem autorização e sem conversar com os proprietários. Eu nunca fui citada. Eu tenho esse imóvel na Gerson França, onde aluguei. Que se a senhora baixar um pouquinho o microfone, aí, acho que vai ficar legal. Sim, está melhor? Um pouquinho mais lá em cima. O senhor me permite, com licença, Dona Maria? Eu acho que como nós fazemos os nossos pronunciamentos aqui na tribuna e autorizaram a tirar a máscara, se puder tirar. Se puder vamos ver se... Eu já tenho uma voz. Melhorou legal. Então, eu tenho esse imóvel na Gerson França, de uma empresa que eu tenho com meus filhos, e aluguei para a prefeitura, para uma creche. Na ocasião da locação, foi-me exigido uma série de reformas na casa para a adaptação da creche. Tinha piscina, foi aterrada, trocamos o telhado todo, enfim, tivemos uma despesa enorme para fazer a locação. Ficamos 4 meses sem aluguel na época, reformando a casa para ser alocada. No contrato de locação, como os senhores podem observar nos autos do processo, o contrato de locação fala no reajuste de aluguel após 12 meses de aluguel, que foi anuído pelo então prefeito da época e secretária da época. Após esse período, todas as necessidades que a educação tinha quanto ao imóvel, que faltava alguma coisa, nós sempre atendemos. Quando terminou o período de 1 ano que teria o reajuste, a prefeitura se negou a fazer o reajuste, já nesta gestão.
Foi o ano passado. Então, terminou o contrato em novembro do ano passado, sem pagar um reajuste de 1 ano e com um ofício que consta nos autos do processo, a recusa, a negação do pagamento do reajuste, onde foi assinado pelo jurídico da prefeitura, pelo prefeito da época, pela secretária da época. Daí fomos fazer uma negociação direto com a secretária da Educação a respeito da locação, se iriam continuar no imóvel ou iriam desocupar o imóvel por conta de não concordarem com o novo aluguel. O aluguel estava dentro dos parâmetros do município e da região. Fizemos uma cotação com 3 imobiliárias para fazer a avaliação do imóvel, apresentar na educação que o imóvel não estava sendo pedido mais do que aquilo que valia perante as imobiliárias. E a negociação se deu assim, por várias reuniões, fizemos na educação, não, nós queremos o imóvel, nós não queremos mudar de lá, o imóvel é muito bom, é um dos melhores que a gente tem, e falaram uma série de coisas, não sei se algum dos senhores conhecem o imóvel, foram lá para conhecer. Então, após várias conversas, quando foi dia 16 de dezembro, foi a última, uma semana antes do 16 de dezembro, encontrei com a secretária num evento social aí, e ela falou, nossa, já está quase pronta, o jurídico da prefeitura autorizou alugar pelo valor que vocês queriam, porque eles queriam que diminuísse o valor, né? O valor na época era 7.600, queriam que diminuísse para 6.000. Em vez de pagar o reajuste, queriam que diminuíssem, né? Então, eu fiquei feliz com a fala da secretária. Quando foi no dia 16, conversando novamente, não tinha nenhuma solução para o caso. Então, eu pedi que desocupasse o imóvel. Fiz extrajudicial com o meu advogado de São Paulo, que eu tenho, o departamento jurídico nosso é em São Paulo, porque nós temos o imóvel em São Paulo também. E daí, a nossa advogada de São Paulo mandou extrajudicialmente para a Secretaria da Educação e para a prefeita uma solicitação de desocupação do imóvel. Por não aceitação de um contrato, estava sem contrato e a creche continuava no lugar, e continua até hoje, né? Sem pagar aluguel. Desde novembro que eles não pagam aluguel. E nos autos, se eu não me engano, lendo os autos, eu não sou advogada, eu sou psicóloga, mas lendo os autos eu percebi que consta, juridicamente falando, que teria que ser pago aluguel até que se resolvesse essa situação da desapropriação. Não recebemos o aluguel. Daí veio a semana do Natal, onde tudo fechou, fórum fechou, a Câmara fechou, o cartório fechou, não tinha, a não ser caso de urgência. Eu fiquei sabendo, entre Natal e Ano Novo, que estava sendo desapropriado o meu imóvel, através do Diário Oficial. Uma pessoa amiga, eu nem estava em Bauru, uma pessoa amiga me ligou, dizendo, olha, lá Gerson França é seu, assim, então, está sendo desapropriado. Eu falei, como desapropriado, né? Não, está sendo desapropriado. Tem lá a fala da prefeita, a fala da secretária, de todo mundo. Então, eu fiquei, assim, muito preocupada, muito assustada, que eu nunca ouvi falar numa desapropriação, à revelia, né, sem uma consulta. Numa das reuniões minha com a secretária, ela perguntou, você tem interesse de vender o imóvel? Eu falei, depende. Se for pago um valor justo, por que não, né? Se for pago um valor justo, por que não? Mas, em momento nenhum, foi documentado isso. Nem essa reunião foi documentada. Foi uma reunião, assim, normal, sem ata, sem documentação nenhuma. E daí eu fiquei sabendo, através dessa pessoa que me ligou, dizendo da desapropriação. Daí nós constatamos. Conversamos com o nosso advogado e passamos a acompanhar a situação nos jornais, né?
Meu filho esteve aqui conversando com o Berriel para ter informação se a Câmara estava aprovando ou não tudo isso. E, enfim, nós ficamos até hoje sem nenhuma explicação sobre a locação, porque não pagam o aluguel. Aonde está essa documentação toda, que eu tenho uma cópia do processo? Aonde está esse recurso que dizem que pagaram 1.200.000 e uns trocados aí, que pagaram pelo imóvel? 293, 590 e 75 centavos. Isso mesmo, obrigada. Então, se pagaram pelo imóvel, porque eu desconheço tudo isso. Em momento nenhum foi chegado para mim pela secretaria, a prefeita me conhece, a secretária me conhece. Eu sou uma figura conhecida na cidade pelo trabalho que eu desenvolvi na Secretaria do Estado da Assistência. Então, não é difícil me localizar ou querer conversar comigo. Sempre fui uma pessoa assim, que eu reconheço, como estou reconhecendo hoje, dos nobres vereadores estarem aqui hoje para discutir uma coisa, uma particularidade que é uma parte minha e de outras pessoas também. Então, eu estou com uma ação na Justiça, né? Minha advogada é de São Paulo, não é daqui, como eu já falei, e ela entrou com uma ação de desocupação do imóvel, uma ação do pagamento dos aluguéis e uma ação da desapropriação, que nós não concordamos com o valor que foi colocado. Eu contratei uma imobiliária também, que é uma imobiliária que tem de nome na cidade, muito séria, e que fizesse a avaliação para mim do imóvel, se era isso que estava sendo, querendo ser pago através da desapropriação, e não é, né? E não é. Então, é isso que eu tenho. Se os senhores tiverem alguma pergunta a fazer, eu estou às ordens aqui para responder. Perfeito, dona Maria. Obrigado pelas informações da senhora. Eu tenho várias perguntas aqui a fazer, mas como a gente procura seguir a ordem aqui, eu vou passar ao nosso vereador relator para que ele possa seguir com os questionamentos, tá? E mais uma vez, dona Maria, nós estamos muito contentes da senhora estar aqui e contribuindo com os trabalhos dessa comissão especial de inquérito. E não poderia ser diferente, né? Uma mulher, primeira convidada, que vem aqui, porque os demais convidados não vieram. E que isso sirva de exemplo a todos os convidados e convidadas que eventualmente tem aqui o seu convite, né? Que venham aqui para dar a sua contribuição. Vereador relator, fica à vontade. Bom dia, dona Maria Perrone. Muito obrigado por ter comparecido. Eu acho que isso aí demonstra... Primeiro parabéns pelo Dia das Mulheres. Aqui eu aproveito para homenagear a todas as mulheres pela data de hoje. E o ato da senhora vir aqui demonstra respeito pela Câmara Municipal, respeito pelo Poder Legislativo. Nós sabemos que não é fácil, às vezes, sentar aqui. Quando a senhora chegou, a senhora até brincou, aqui é a cadeira dos réus. Muito pelo contrário, sabe? Nós queremos aqui, como a senhora, eu tenho certeza também, atuante durante anos no serviço público, realizando um ótimo serviço à população, também quero o melhor para a cidade, e nós estamos investigando aqui a função que é primordial do Poder Legislativo. Então, obrigado pelo respeito, pela cidadania e pelo interesse público. Eu tenho aqui algumas perguntas para a gente tentar elucidar o que aconteceu. A senhora disse que no momento da locação inicial, a primeira locação, quando a prefeitura alugou o imóvel da senhora, de quem partiu essa proposta? Foi da prefeitura procurar a senhora ou a senhora procurar para oferecer esse imóvel como escola? Não, até é interessante a resposta que eu vou dar.
eu tinha uma placa no imóvel de aluga-se. E vários órgãos da prefeitura me procuraram para fazer a locação. A saúde, o esporte, porque tem um terreno grande, tem uma casa grande, né? Então, e eu sempre ouvia dizer assim, você não alugue para a prefeitura porque você não recebe o aluguel. Muitas vezes. E tenho pessoas conhecidas que sofrem com esse problema. Então... Desculpa, eu não entendi, você é a única? Não alugue para a prefeitura, porque senão você não vai receber aluguel. Querendo dizer que a prefeitura não paga aluguel, né? Então, mas eu acho que eu paguei para ver, né? E daí, o que aconteceu? Eu falei, não, vamos... Daí houve uma disputa entre a saúde e a educação. Na época era a Bel, a secretária da educação, a Isabel, né? E a saúde queria também para pôr uma área da saúde ali. No fim, a educação precisava mudar lá debaixo do lado dos bombeiros, que a casa estava com o telhado comprometido e tal, precisava urgente mudar. Tanto é que eu fiz assim, com bastante rapidez, as reformas que eles pediram, né? Tirar a piscina, fazer telhado, fazer energia, fazer tudo o que precisava. E daí nós fizemos o contrato que eu assinei na prefeitura, na presença do prefeito, da secretária e de várias pessoas que ali estavam. E é isso. Então, Burgos, só para... Claro. Esse primeiro momento, então, foi no governo Gazeta que aconteceu também. E a senhora disse que tinha ali tanto a saúde quanto a educação. Era a mesma pessoa que representava o governo procurando a senhora? Ou eram representantes? Quem que procurou a senhora da saúde e quem procurou representando a educação? Foi uma diretora da saúde. Eu não sei se eles queriam colocar... Não precisa o nome, não. Eu só queria saber se é a mesma pessoa ou são pessoas distintas. Não é a mesma pessoa. E da educação também o pessoal da coordenação da educação. No primeiro momento nem foi a secretária, foi umas diretoras da educação que foram lá avaliar o imóvel se servia para colocar a creche no local. E em algum momento, a gente vindo mais para o presente, em algum momento a senhora foi procurada por alguma corretora ou algum corretor com interesse em negociar? Nunca. Nunca. A senhora disse que no dia 16 de dezembro a senhora conversou com a secretária da Educação, que ela disse que seria aprovada a renovação do aluguel. Sim. E nós já estávamos pedindo o imóvel. A senhora tem ciência que no dia 1º de dezembro já tinha laudo de avaliação do seu imóvel? Não, eu desconheço tudo isso. Eu fiquei conhecendo através do processo. Quando eu cheguei em janeiro, começo de janeiro, que eu estava de férias fora, cheguei no começo de janeiro aqui em Bauru, eu fui procurar uma cópia desse processo para eu poder me inteirar do que estava acontecendo ou que iria acontecer para eu poder me defender, né? A senhora conhece a prefeita Suelen? Conheço, bastante. Chegou a conversar com ela sobre esse assunto? Não. Também... Eu conheci a Suelen antes dela ser prefeita. Depois dela ser prefeita é diferente, né? Qual a senhora conheceu de forma pessoal ou profissional? Não, pessoal mesmo, conversando sobre política, num evento social, e ela veio conversar comigo, e só isso. Não tenho amizade com ela. Entendi. A senhora disse que seu filho chegou a conversar com o vereador Berriel, questionando a respeito. Quando que foi isso aí? Foi janeiro, acho que foi janeiro, né, Berriel? Acho que foi janeiro que... Foi nessa época a senhora, acho que foi atrás do processo para questionar? Isso. Até ali a senhora não tinha noção do que estava acontecendo? Não, nada. Bom, eu preciso perguntar só para concretizar. A respeito de preço, então, ninguém questionou a senhora. Não. A senhora disse que a secretária da Educação, em determinado momento, questionou se a senhora teria interesse de vender. Numa das lembra mais ou menos quando foi isso? Não, foi em dezembro. Foi em dezembro. Mas eu acho que deve ter sido...
eu tive duas reuniões com ela em dezembro. Tive uma em novembro, 2 em dezembro. E com ela, o assessor dela, o adjunto, acho que é o Clóvis, né? Que o Clóvis me conhece também bastante. Foi até aluno do meu marido e tudo. Então, ele não comentou nada comigo, ela também não, ela só me disse assim, você venderia? Mas sabe uma conversa informal? Informal, né? Informal, assim, já indo embora, já se despedindo, falando até logo da secretaria, que eu estava na Secretaria de Educação, lá na Duque. E daí ela falou, você venderia? Eu falei, depende, se for um preço justo, quem sabe, podemos fazer negócio, não tem problema. Mas não chegou a cogitar de valor? Não se falou em valor nenhum, nada. E depois dessa conversa, ninguém mais comentou com a senhora em termos de compra e venda? Não. E se já o senhor está dizendo que no início de dezembro já estava sendo avaliado para desapropriação, imagina, quer dizer, eu me senti várias vezes traída. E falei isso para o Clóvis, mandei o recado para a secretária. Que eu sou uma pessoa, vereador, assim, que eu honro muito o meu nome, honro muito a minha palavra com as pessoas, independente de documento. Isso hoje não é muito comum, né? Mas eu aprendi isso, a educação que eu tive dos meus pais. Então, eu jamais desconfiei dela. Jamais desconfiei dela. Então, é uma situação assim, até o dia que teve um evento no Teatro Municipal, que o vice-governador estava aí, eu fui porque ele foi meu secretário de Estado muitos anos, uma pessoa ótima, então eu quis ir lá para dar um abraço nele e ela estava lá. E veio conversar comigo, me dar um abraço. Olha, eu estou brigando muito para que dê tudo certo, mas vai dar certo. Nós vamos fazer o contrato por esses dias, ela falou para mim. Foi muito triste isso para mim. A senhora tinha... Esse imóvel estava à venda? Não, estava para alocar. Eu comprei esse imóvel, fiz uma reforma nele normal, mas deixei ele com toda a característica que ele tinha e coloquei ele para locação. E durante a alocação para a prefeitura, a senhora não pensou, não colocou ele à venda? Não, em momento nenhum. Eu tinha um contrato de 2 anos com a prefeitura que prometia, dizendo que talvez se prorrogasse por mais 2 anos, né? Esse valor que foi pago, que a senhora depois ficou sabendo, R$1.293.590. A senhora concordou com esse valor? A senhora acha que é baixo? Estou questionando na justiça esse valor. A senhora chegou a fazer um laudo de imobiliária? Eu fiz um laudo com uma imobiliária e o valor que a imobiliária passou é R$1.600.000. A senhora sabe? Tem 740 metros de terreno e 440 de área construída. Dona Maria Peroni, nos autos consta tudo isso. Tá? Eu agradeço mais uma vez, eu estou satisfeito. Acho que a senhora ajudou a elucidar vários pontos. Agradeço mais uma vez por ter comparecido. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Bom, vou passar a palavra aqui aos vereadores membros da comissão. Vereadora Chiara Ranieri está virtualmente aqui, viu, dona Maria, presente. Vereadora Chiara, eu gostaria de saber se a senhora tem alguma ponderação, perguntas. Fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia em especial a Maria, uma pessoa que eu conheço e acompanhei o trabalho por anos, eu tenho uma profunda admiração, ela sabe bem disso, né? Acho que nós aqui da Câmara, em dezembro, quando nós também fomos surpreendidos com as desapropriações publicadas no Diário Oficial de Bauru, né? Chegando aí a um montante de
R$44.800.000, um pouco mais que isso, né? Nós fomos também em busca dos processos administrativos e começamos logo em seguida, no início de janeiro, visitas a esses imóveis e tive a oportunidade de ir onde funciona a creche, né? Tive também a oportunidade de conhecer as instalações da creche ali do lado dos bombeiros, né? Numa região ainda mais central da cidade, e a promessa de que ali seria feita uma reforma, né? Enquanto essa reforma fosse feita, então as crianças seriam atendidas nessa casa, né, da sua família, Maria, ali perto da Duque de Caxias, né? E entendemos que tudo bem, desde que fosse uma ida e uma vinda, né? Já que se trata de uma casa, né? Um imóvel que foi adaptado para atender as crianças, né? A nossa surpresa foi muito grande quando da compra, né? Ou da desapropriação, se é assim que a prefeitura chama, né? E me surpreende muito que não tenha havido um diálogo, já que a Secretaria de Educação ocupava o imóvel, né? Então, assim, já existia uma relação entre a prefeitura, né? E vocês, a família, enfim, com a utilização desse imóvel, né? Então, me chama muito a atenção que não tenha havido um diálogo, já que poderia ter sido renovado um contrato de locação, né? Enquanto a creche fosse reformada, que na verdade não está sendo reformada, né? Depois havia uma intenção clara de que a Secretaria de Educação fosse construir mais ao centro da cidade um complexo, na verdade, educacional, né? Que fazia parte, inclusive, do projeto de revitalização do centro da cidade. E que tudo isso foi descartado como se não houvesse um planejamento para que isso acontecesse. Um planejamento, inclusive, apresentado à Câmara Municipal no início do ano passado, no início desse governo, como sendo o planejamento da educação. Então, nós também ficamos bastante surpresos. Mas hoje, Maria, eu fico mais surpresa em saber que vocês não receberam o cheque da prefeitura, né? Então, isso me chama muito a atenção, porque isso faz parte, né, da desapropriação e, enfim, do processo administrativo. E eu gostaria que você colocasse para a gente a sua impressão a respeito disso, o que pode ter acontecido, né? Acho que você foi bastante clara, muito lúcida, como sempre, na sua explanação. Acho que você sabe exatamente o que nós estamos buscando, até pela sua experiência no serviço público, né? Tantos anos e com tanta maestria. Então, eu gostaria só que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque, para mim, ainda não há uma clareza nessa parte do processo. Viu? Fique à vontade, dona Maria. Eu agradeço também a sua presença e peço desculpas de não estar aí presente fisicamente. Eu estive até às 10h20, quando nós suspendemos aí os trabalhos na SEI, e vim socorrer o meu marido, que está com um problema de saúde em casa, viu? Por isso que eu não estou aí presencialmente, mas gostaria muito de estar aí para dar um abraço em você. Obrigada. Viu? Então, se você puder colaborar com essas informações, eu agradeço muito. Obrigada, Chiara, pelas palavras. Você é muito gentil, como sempre, né? Eu me sinto traída, é a palavra certa. Eu me sinto traída por uma pessoa que ofereceu amizade à secretária da Educação, traído por um assessor dela que me conhece há muitos anos, o Clóvis, desde que ele era diretor do SESI, né? E também dá a impressão de ser um golpe, né? Que foi assim, no apagar das luzes do fim do ano, onde tudo não funcionava direito por conta das férias, né? Das festas de fim de ano, colocar no Diário Oficial uma desapropriação, uma lista
né, como foi colocado. Então, eu assim, isso ali foi um golpe bem dado, porque se início de dezembro já sabiam, já tinham até avaliação, tudo, por que quando eu estive no gabinete da secretária, conversando com ela, que ela oferecendo amizade para mim e me conhecendo naquelas reuniões que o Clóvis me apresentou a ela. Então, eu acho que foi um golpe no município, que eu não sei quem está por detrás disso, nem posso saber também, né? Não sei. Qual foi a razão que não foi feito às claras, assim, aberto? Quando me foi perguntado, você venderia? Eu falo, se for um preço justo, qualquer um de nós aqui que tem imóvel, a gente poderia vender um imóvel se for um preço justo. Ou se for um imóvel de família, eu dizer, não, eu não vou vender. Eu tenho um imóvel em São Paulo, que é de família há 80 anos, e a gente não vende, tá? De filho para filho, entende? Então, eu acho que o respeito pela coisa pública, o respeito pelas pessoas, parece-me que da educação não existe, né? Na educação não existe. Então, é isso que eu tenho para falar. Vereadora Chiara. Só mais uma perguntinha, presidente. Eu só fiquei com dúvida ainda sobre o período de vigência do contrato de locação, porque me parece que foi alugado em fevereiro de 2020, não é isso? Quando a creche foi transferida, ou pelo menos a creche começou a funcionar em fevereiro de 2020. E aí seria um contrato de 2 anos, se eu não me engano, é isso? E aí poderia ser renovado por mais 2 anos. Chiara, o contrato de locação não é fevereiro, foi novembro com início em dezembro, a primeira semana de dezembro. Tanto é que o aluguel sempre foi pago nessa época, no 5º, 6º dia útil do mês. Então, não é fevereiro. E tem cópia do contrato nos autos. Certo. Então, novembro de 2019, sim, né? A creche começou a funcionar em fevereiro de 2020, então foi alugado um pouco antes, foi feita a mudança para lá e aí começou em fevereiro. Então, começou a funcionar em fevereiro. Em 2021, a gente teria a finalização desse contrato. Sim. Poderia ser renovado desde que atendesse a esse reajuste que foi proposto, é isso? Não, o reajuste seria após 1 ano de vigência o contrato, teria um reajuste de acordo com o índice da época. E no término, no ano, mais 1 ano de vigência o contrato ficaria e daí seria renovado por mais 2 anos, caso houvesse interesse de ambas as partes. E o que não aconteceu, que daí começou a situação quando foi recusado o reajuste e recusado se fazer o contrato novo. O Departamento Jurídico da Prefeitura não autoriza, assim dizia a secretária, que o Departamento Jurídico da Prefeitura não autorizava se fazer um contrato novo com um aluguel novo. Ele queria que diminuísse o valor do aluguel. É uma questão de desejo, né? Não uma questão de valores, exatamente, né, Maria? A gente sabe que é assim que funciona muitas vezes, né? Então, existia a possibilidade de continuar, né, a funcionar a creche naquele local com uma renovação de contrato de aluguel, desde que se pagasse o valor, né, que vocês, que são os proprietários, entendessem como sendo o justo, né? O que a prefeitura não entendia como sendo possível, né? Eu sei que a prefeitura estava numa busca de redução de valor de aluguéis, né? Eu sei bem disso, né? Sempre existe muita pressão para se reduzir valor de aluguéis, né? Mas aluguel não é uma questão assim, né, de desejo, eu quero pagar menos. Existe uma questão de valores reais, né, dos imóveis. Então, ninguém dá preferência, ou quase ninguém dá preferência para alugar para a prefeitura num valor mais baixo do que o mercado pagaria, né?
situações que sei lá, não sei de onde que saem certas questões que me parecem mais serem ideológicas do que serem realmente questões reais e mercadológicas, né? Mas então existia a possibilidade da renovação da locação, não existia nenhuma tratativa com relação à desapropriação. Não. Então você foi pega de surpresa. Sabe, Maria, por que eu estou perguntando isso? Porque me parece que as desapropriações aconteceram porque elas tinham que acontecer, né? Tinha que queimar o dinheiro para que a prefeita não incorresse, né, na perda do recurso, não tivesse ali o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Sim. E até não se tratou como compra, porque teria que ter o aval da Câmara Municipal. E aí, dos 16 imóveis, com certeza a Câmara estaria avaliando cada um dos imóveis, né, a necessidade real de compra de cada um dos imóveis. Então, esse imóvel em especial, que está numa localização que não é a localização original, né, que é uma localização bem mais abaixo, né, da Duque de Caxias, né, que existia um planejamento para uma revitalização do centro da cidade com um complexo educacional. E a gente entender que isso, né, existia a urgência, como a prefeita disse na oitiva, olha, a gente tinha a urgência, era a necessidade, era realmente o interesse público para isso. Eu não vejo, né, e eu acredito que você também não vê, né, a urgência em fazer uma desapropriação dessa forma, sem diálogo, desrespeitando, inclusive, alguém que é da cidade, no caso, você e sua família, né, sendo que existia a possibilidade de uma renovação e depois uma negociação, né, a respeito de uma compra, que existia a possibilidade, sim, de haver um diálogo com a Câmara Municipal e uma autorização para a compra, desde que estivesse claro que aquela creche não ia voltar para o local original dela ou não iria para esse planejamento que foi apresentado, né, desse complexo educacional mais ali no centro da cidade, perto da estação ferroviária. Né? Você fica à vontade para falar a respeito disso, por favor. Eu desconheço quem fez a avaliação do imóvel para que fosse desapropriado por esse valor. Desconheço. Mas eu acredito assim que tantos imóveis da prefeitura, da educação, que eu sei que estão precisando de reforma, que precisavam ter sido investido neles durante o ano inteiro. Não chegar a esperar o dinheiro chegar no fim do ano, eu estou com medo que eu vou perder esse dinheiro até o dia 30 se eu não usar, que eu sei que é assim que funciona no poder público, né? No Estado é a mesma coisa. Quer dizer, então você tem 10 dias, você tem 20 dias para gastar esse dinheiro. E daí? Né? Então eu acho assim um absurdo. E em momento nenhum eu até esperava que fosse proposta uma negociação, não de diminuição de aluguel, como foi dito, mas uma negociação, dizer assim, olha, por causa da pandemia e tal, uma série de problemas. A gente tem esse problema quando você tem locação de imóvel. Você compactua com aquela pessoa que está te pagando aluguel e sabendo a dificuldade que está tendo nesse momento que nós estamos vivendo, né? E não aconteceu, porque eu esperava que dissesse, olha, deixa pelo mesmo aluguel e nós fazemos um contrato com mais de 2 anos. Nós poderíamos fazer esse acordo. Não fizemos porque não foi proposto. Maria, só uma colocação, bem. Uma secretaria que tem quase 35 milhões, né, para desapropriações no final do ano, poderia fazer uma alocação com um reajuste adequado, né? Não é uma questão de dinheiro. Com certeza não é uma questão de dinheiro. Ou falta dele, né? Falta dele, vamos colocar assim. Eu agradeço demais, viu, Maria? Eu deixo um abraço aqui para você, viu? E todo o respeito da nossa casa e meu a você e sua família. Muito obrigada para você também. Um grande abraço e felicidades pelo dia de hoje. Você também. Vereador Serginho, fique à vontade. Vereador Serginho Brum, bom dia. Eu fico feliz mesmo, como nossos nobres colegas colocaram, de ver quando a pessoa é convidada e ela se
dá o prazer, né, de nós hoje exaltar, porque nós saímos da nossa casa para estar aqui, às vezes as pessoas não comparecem, fica assim desagradável um pouco, né? E eu gostaria de exaltar a sua presença aqui. A minha pergunta é simples, dona Maria. Hoje, em resumo, assim, que é nítido, a gente vê que a senhora está descontente da forma que aconteceu, né? Nós poderíamos dizer assim que se resume, né, o seu descontentamento somente ao preço, ao valor do imóvel? Sim ou não? Não. O meu descontentamento, em primeiro lugar, como eu já citei aqui, eu me senti traída, né? Eu ofereço minha amizade para o nobre vereador. Ofereço minha amizade, digo assim, o que você precisar, tuas ordens, nós vamos ser parceiros e tal e tal. E depois eu fico sabendo que me tiraram aquilo que, ou pretendem me tirar aquilo que é meu, que foi com o meu trabalho, dos meus filhos, do meu falecido marido. Então, a gente não se sente confortável, né? Se sente indignada. E todas as pessoas que eu conheço, que me conhecem, que sabem da situação, que viram pelos jornais e tudo, se sentiram indignadas também. E aí, o que a Câmara vai fazer? E aí, o que o Judiciário vai fazer? A juíza vai autorizar, a juíza não vai? Ela foi pega num plantão, né, para assinar um documento. É isso. Então, assim, dando sequência, se a Chiara falou no sentido de ter um valor lá e poderia ter efetivado, vamos dizer, um valor maior do que foi colocado, a senhora acha que se tivesse um valor bem maior mudaria alguma coisa, ou da forma que eles fizeram, mesmo assim, a senhora tem esse sentimento mesmo que eles não levaram em conta esse sentimento da senhora? Eu acho que não levaram em conta, e o valor, não se cogitava um valor maior em termos assim, exorbitante, nada disso, seria R$1.000 a mais, né, do que eles vinham pagando. E se eles tivessem feito uma proposta para a gente de continuar o mesmo aluguel, a gente aceitaria a proposta por conta da situação que nós passamos aqui, o mundo inteiro passou, e o Brasil foi muito sacrificado em termos financeiros, né? Os imóveis, as pessoas que têm comércio, que têm empresa, que muita gente fechou e perdeu os seus bens por conta disso. Então, eu tenho situações de fazer uma revisão do aluguel e fazer uma contraproposta, mas não houve essa proposta. A minha parte, a senhora foi muito esclarecedora. Muito obrigado, dona Maria. Obrigada. Perfeito. O vereador relator tem... Surgiu mais uma dúvida, dona Maria Perrone. A senhora falou que foi feito um laudo por uma imobiliária que a senhora contratou, chegando ao valor de R$1.600.000. Sim. Que imobiliária que é essa? É a X do Sr. Rubens Pagani, ali na Getúlio. É uma imobiliária muito séria, que a gente conhece a idoneidade das pessoas que ali trabalham, já fizemos negócio, meu filho já comprou casa com eles, tudo. Então, ele conhecia que ele tinha feito para mim já uma avaliação do aluguel. Ele mais outras duas imobiliárias tinham feito uma avaliação do aluguel para nós. E estava justo o que a gente estava pedindo de aluguel. E daí, quando aconteceu isso, ele ficou sem palavras. Eu estava no telefone e ele falava, ficou mudo. Eu falei, mas você está aí? Ele falou, não, eu estou mudo porque eu não imaginava que ia acontecer isso, né? Então, ele fez a avaliação e eu juntei nos autos do meu advogado que está fazendo a defesa nossa. A senhora é representante, acho que da MAC 3? MAC 3 é minha empresa. Essa empresa tem outros imóveis alugando? Tem aqui em Bauru e tem em São Paulo. E a senhora... E essa eu administro, e eu tenho meus 2 filhos, tem um em São Paulo e outro aqui. Tem um que é piloto de avião e o outro que é advogado em São Paulo. E nós temos, eu administro, e por que nós montamos, até expliquei para o BRL, por que nós fizemos a empresa, não só para receber aluguéis. Eu
depois que me aposentei do Estado, eu passei a fazer projetos sociais para entidades sociais e passei a fazer um trabalho, oferecendo trabalho para os municípios, né, de capacitação, de plano municipal, de capacitação de projetos sociais, enfim. E eu tinha que ter uma empresa para fornecer recibo do meu serviço. Então, por isso nós temos os imóveis alugados, eu tenho em São Paulo e aqui, então, por essa razão que tem a empresa. Então, a senhora tem, apesar de, a senhora disse que contratou uma imobiliária para fazer um laudo, a senhora tem, então, uma certa experiência no ramo, na locação, em relação aos seus imóveis? Sim, tem. Eu que administro. A senhora tem ideia quantos % do valor venal do imóvel que corresponde ao aluguel aqui no município de Bauru? Não, no município assim, não. Não, essa pergunta eu não vou saber responder para o senhor. Eu sei assim que desse imóvel nosso, eu tenho 2 imóveis aqui, 2 imóveis alugados aqui em Bauru. Então, o IPTU, este ano, desse imóvel que nós estamos discutindo a desapropriação, ele está em R$ 958.139,30. Exatamente. Então, ele subiu um pouquinho, o anterior era 800 e poucos reais também. Então, subiu pouca coisa, né? Deixa eu tirar. E a gente sabe que o valor do IPTU nunca é igual ao valor verdadeiro do imóvel, né? Na verdade, tem correspondido ao valor de mercado, porque o valor do IPTU, o valor venal, ele foi feito recentemente com apontamento de imobiliárias. O que a gente tem acompanhado no mercado é que tem correspondido o valor venal, inclusive isso é corrente entre os corretores. Mas a minha dúvida, eu sei que a senhora não é a sua área específica, não é minha área específica. Mas um imóvel avaliado em 1.600.000, quanto foi o último aluguel que a senhora recebeu da prefeitura? 7.600. Nós estamos tratando aqui de menos de 0,5%. Menos de 0,5%. Eu acho que era muito barato pelo valor do imóvel de 1.600. Mas o ideal seria 1% do valor, né, do imóvel. Que daria 16 mil. O aluguel, exatamente. Mas mesmo assim a senhora alugou por menos de 0,5%. Todos os aluguéis meus estão nessa fase. Os outros também na fase de 0,5%? Sim, de 0,5%. Entendi. Obrigado, presidente. Bom, eu vou passar também a palavra aqui aos vereadores presentes, para se tiverem alguma pergunta. Vereador Guilherme Berriel. Bom dia, dona Maria. Prazer receber a senhora aqui na Câmara, né? Olha, eu fico inconformado quando desse modus operandi da prefeitura, sabe? Vendo que a senhora não queria se desfazer do aluguel. E mediante a tantas opções que tem no mercado, em vez de muitas vezes investir, já que ele foi para a Secretaria da Educação, foi uma solução temporária alugar o imóvel da senhora enquanto a outra creche era reformada, esse complexo educacional no centro ia ser construído, em vez de repente priorizar até uma renovação de aluguel, né? Com o imóvel da senhora, até acelerar, adiantar essa construção desse complexo educacional lá no centro, como a Chiara citou, é uma falta de planejamento assim absurda com o dinheiro público, sabe? O desespero em gastar, em atropelar as coisas, vendo que vocês não queriam se desfazer do imóvel e fazer esse tipo de tratativa, né, dessa desapropriação. Então, uma coisa que só traz uma coisa que não era interessante para a senhora e acaba trazendo uma energia negativa, sabe?
fico assim, impressionado com isso, porque não é o que eu estou acostumado a ver, sabe? Eu, como empresário, nas tratativas com os clientes, é sempre tudo muito aberto e cheio de opção que a prefeitura tem, sabe? Não quer vender, porque no caso da senhora, a senhora não estava precisando vender o imóvel, porque a senhora não precisa vender o imóvel, né? Mas outros casos de desapropriação, por exemplo, que era escola já e a empresa quebrou e pagando um preço muito maior do que é o valor de mercado e, sabe, desperdiçando dinheiro público. E no caso de vocês não querendo vender o imóvel e fazendo desapropriação para comprar. Então, eu vejo esse modus operandi da prefeitura e fico muito assustado, sabe? Falta de planejamento, falta de diálogo com as pessoas, com quem os verdadeiros donos do imóvel, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para a senhora especificamente, porque as perguntas que eles fizeram já é suficiente para a comissão, mas, assim, eu fico abismado com a falta de respeito com a família da senhora, né? E com a falta de carinho no gasto do dinheiro público. É isso que, assim, que eu fico abismado. Mas é só isso. Muito obrigado pela presença da senhora, viu? Queria agradecer demais. Perfeito, vereador Guilherme. Dona Maria, eu só gostaria de reforçar uma dúvida que me ficou aqui. O valor, então, de R$ 1.293.585.010 não está na conta da senhora, da empresa da senhora? Esse valor não foi depositado ainda? Eu acho que não sei. A parte do fórum, porque eu acho que a juíza que tem que cobrar isso daí desse depósito, né? Porque vocês entraram com ação, ingressaram com... Nós entramos com uma ação. Até a minha advogada me ligou de São Paulo, se precisava ela vir para me acompanhar aqui na Câmara. Eu falei, não, eu tô na minha casa aqui. Eu falei, eu conheço todo mundo me conhece, e eu só tenho verdade para falar, não tenho que... Bom, então esse valor não está na conta nem da empresa, nem na conta da senhora? Não, eu acompanho mensalmente a conta da empresa, porque eu faço o trabalho com o contador, eu tenho um contador que faz o serviço da empresa, e esse dinheiro não está na conta. Tá bom. Vereador relator, o senhor queria fazer alguma observação? E nem os aluguéis também, né? Nem os aluguéis também não caíram, né? Só para considerar, esse dinheiro foi depositado em juízo no processo número 10.31.84.667.2021.826.0071, processo de desapropriação. Acho que por isso. Está recolhido, então, né? Então está depositado nos autos, né? A advogada da senhora falou não? Não, minha advogada ainda não falou. Não? Não. Há uma ação de desapropriação na prefeitura com pedido de missão na posse, pelo que eu estou acompanhando aqui no site do TJ, não foi citada a requerida e a senhora disse que entrou então com uma ação contra a prefeitura em relação a isso. Sim. Provavelmente por prevenção, acho que vai. Deve juntar, né? Mas enfim, então tá bom. Não tendo mais aqui os vereadores nada a questionar, vou passar aqui a palavra ao representante da OAB, né, Dr. Marcos. Se tiver alguma ponderação ou alguma observação, questionamento, pode nos passar para que a gente possa remeter a Dona Maria. Muito bom dia, presidente Manuel Lozila, a quem eu cumprimento os demais vereadores dessa casa, nosso amigo primo consultor da Câmara, Dona Maria, pela disponibilidade de estar aqui nos dando a honra da sua presença. Eu gostaria de agradecer e cumprimentá-la pelo dia também. Eu gostaria de fazer uma indagação, presidente, no seguinte sentido. Eu não manuseio os autos, mas o imóvel está no nome da pessoa física ou jurídica? Jurídica. Tá. Quando foi feita as tratativas de aluguéis, possíveis renovações, essas tratativas foram diretamente com a senhora ou através da imobiliária? Não, nós tínhamos uma imobiliária que fez o contrato e nós deixamos a imobiliária quando eles deixaram de cobrar o reajuste do aluguel e
isso já havia passado 8 meses do reajuste, daí nós deixamos a imobiliária e passamos a administrar eu mesma o imóvel. Eu fiz essa pergunta porque possivelmente poderia ter alguma dificuldade do poder público em manter contato com ela para tratativa sobre desapropriação, se fosse o caso. Mas como já mantinha um contrato de locação, a gente só não consegue entender realmente por que não houve essa tratativa, porque quando é declarado de utilidade pública, a segunda fase são procedimentos executórios. E aí se tenta realmente fazer um acordo na via administrativa, a posterior ação judicial, se for o caso, né? E a senhora alegou que a senhora está inconformada com essa ausência de tratativa, né? Eu fiz essa pergunta para saber se realmente haveria alguma dificuldade do poder público em manter o contato com a senhora diretamente. Não tem dificuldade, porque eles têm meu telefone, meu WhatsApp, a gente entrou em contato várias vezes por telefone, eu fui à reunião na secretaria, com a secretária, com o adjunto dela, então, quer dizer, não tinha dificuldade de entrar em contato comigo. O senhor me permite Tanto é que a Câmara, acho que estava com dificuldade, porque não tinha alguns... Mas mandaram para a SEBS, porque eu pertenço ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente de Bauru. Eu faço parte da diretoria desse conselho. Então, foi para a SEBS e a SEBS me ligou avisando que tinha chegado uma correspondência daqui. O senhor me permite uma parte, só aproveitando o ensejo. A senhora disse que rescindiu o contrato com a imobiliária. Qual imobiliária que era? A Haddad Imóveis. Obrigado. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Perfeito, então. Questiono aqui aos vereadores e vereadora membros da comissão, mais algum questionamento, alguma observação? Não? Então, dona Maria, a senhora tem mais alguma ponderação, alguma coisa que queira falar conosco, trazer alguma informação? Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente aos nobres vereadores por estarem aqui dispostos a me ouvirem, pela gentileza de me convidarem e quererem saber a verdade. Isso faz com que os senhores tenham maior crédito, eu acredito assim, com a população, quando tem uma atitude como essa, porque nós dependemos dos senhores para nos defender também, né? Então, agradeço imensamente essa audiência e me ponho à disposição quantas vezes precisar vir aqui, eu estarei presente. Muito obrigada a todos, então. Dona Maria, nós que agradecemos a sua presença, a sua participação. Pois não. Presidente, posso fazer uma observação? Claro, fica à vontade. Para que a população de casa acompanhe a diferença de tratamento de cidadãos. Dona Maria Perrone chega aqui, esclarece, contribui com o processo e ainda agradece essa Câmara por ter convidado, enquanto outros sequer respondem o convite. Então, quando as pessoas às vezes nos questionam, poxa, mas por que isso, por que essa linha, por que essa dúvida? Eu acho que está muito claro, né? Aqui ninguém destratou, acho que pelo contrário, tratamos de forma cordial, agradecemos a presença da dona Maria Perrone, não tendo motivo para que as pessoas não compareçam a essa casa para colaborar. Então, quando deixam de comparecer, de contribuir com o município, nós não podemos ter outra alternativa, senão, no mínimo, achar estranho. Mais uma vez, obrigado. Vereador, e detalhe, né? Nem tudo o que a dona Maria disse está nos autos. Muitas coisas são novidades para nós aqui, para todos os membros da comissão, e olha que nós já fizemos a leitura dos Eu só peço justiça aos senhores, sabe? Então, assim, é importante aquilo que o vereador relator disse, em que os convidados de fato venham, né? Porque só assim nós vamos conseguir transparecer a verdade a toda a população. E como eu dizia, dona Maria, nós estamos muito lisonjeados, né, honrados e contentes de ter a sua presença aqui e a sua participação, assim como os seus esclarecimentos, né? Isso relata que
e faz com que a gente possa acreditar que o trabalho, né, vale a pena, né? Então, muito obrigado pela presença. Reforço, né, um feliz Dia das Mulheres para a senhora, parabéns, em nome de quem eu gostaria de estender novamente a todas as mulheres, né, desse nosso Brasil, os parabéns. Nada mais tendo a tratar neste momento, nós vamos suspender a reunião às 11h54 e retornaremos às 14 horas na expectativa de recebermos aqui os convidados Guilherme Klaus, Juliana Guzmão de Camargo Godiano e José Cláudio Godiano. Está suspensa a reunião às 11h54.